Olá, estamos começando mais um programa Consultório Sexual. Esse programa tem a produção da equipe de jornalismo e redação da editora Ser Mais. Nós publicamos vários livros na área de comportamento e de sexo e eu tenho feito uma sequência de programas que está se baseando muito no livro Como Levar um Homem à Loucura na Cama. É um best-seller da editora Ser Mais. É um livro da minha autoria e eu acho que a temática do livro tem muito a ver com a orientação que principalmente as mulheres sentem necessidade de ter, porque a mulher ela tem mais interesse no relacionamento. A mulher é mais preocupada com o relacionamento. A mulher tem desejo de ser boa de cama. A mulher tem desejo de satisfazer o parceiro. Enquanto que o homem, pela sua origem, por ser um macho, é só você olhar o mundo animal e você vai ver o comportamento do macho. Ele tem a tendência de praticar o sexo para sobrevivência, ou seja, encostar na fêmea, fazer o trabalho dele e encerrar o assunto. Aí você vem para uma evolução do animal para nós, que não mudou muita coisa, mas que, na verdade, o homem descobriu o prazer no sexo. O animal não sente prazer no sexo. O animal pratica o sexo por um instinto. É um instinto de sobrevivência, de autopreservação da espécie. Enquanto que o homem acabou descobrindo o prazer no sexo. E aí o homem tem posições diferentes e foi buscando uma identidade maior com a sua parceira, mas o homem não tem uma grande preocupação, inclusive muitos não têm sequer preocupação com o prazer da parceira, ele tem preocupação com o prazer dele, o que é péssimo. Nós temos também um blog, o blog é o consultoriosexual.com.br e nesse blog você pode ler perguntas dos leitores, dos participantes do blog, você pode comentar essas perguntas e as respostas que estão lá e você pode colocar as tuas dúvidas. Você pode postar a tua pergunta lá e eu vou ter muito prazer de responder. Você tem também no blog uma área de contos e fantasias. Você pode ler os contos e fantasias que existem lá, já postados, e pode postar o seu. Isso tudo é feito de forma anônima, o que significa que você pode contar a tua história, a tua fantasia e esperar depois, inclusive, os comentários dos outros. Então, nessa área, a editora Ser Mais tem feito um trabalho interessante, que é o de esclarecimento e o de permitir que as pessoas tenham mais prazer. E é óbvio que a vida com mais prazer, ela é uma vida mais feliz. Eu sempre digo o seguinte, se você não tiver uma vida sexual de boa qualidade, a tua vida como um todo é desequilibrada. Tá? Você tem vários pontos de sustentação da tua vida, mas com certeza um dos mais importantes é a qualidade da vida que você tem, a qualidade da vida sexual que você tem. Então, o nosso trabalho tem esse objetivo. Se eu dissesse que o livro Como Levar um Homem à Loucura na Cama era um livro de qualidade de vida, ninguém ia comprar, pouca gente ia se interessar por ele. A hora que eu uso mais a tendência sexual, comunica mais. E o livro já está entrando na 8ª edição, é um best-seller nacional, são dezenas de milhares de livros vendidos. E eu tenho trazido um esclarecimento um pouco maior com relação a alguns tópicos do livro. É lógico que eu falo aqui algumas dicas, mas quem quiser mais informação pode consultar no livro e vai ter capítulos mais completos, detalhando muito mais coisas que a gente não pode falar num espaço curto que a gente tem num programa de televisão. Eu quero falar hoje de sexo oral. Poucas coisas satisfazem mais o homem na cama do que o sexo oral. Isso também é verdade para a mulher. Você tem a mulher que adora o sexo oral e você tem aquela mulher que gosta, mas não revela. Né? Na verdade, todas gostam de sexo oral.
E não necessariamente todas gostam de praticar o sexo oral. Então, essa relação no sexo é uma relação de dar e receber. É dando que se recebe. Então, tudo aquilo que a mulher gosta no sexo, se ela passar para o parceiro, ela vai satisfazer o parceiro. Aquilo que é do nosso prazer, é o nosso desejo, nos dá grande satisfação, por que não daria para o parceiro? É essa situação complicada que a gente vê, que o homem às vezes não percebe. Ele gosta de determinados prazeres, de receber determinados prazeres, mas ele não se preocupa em dar esses prazeres. Então eu quero hoje posicionar o sexo oral, orientando mais a mulher, porque eu sei que a mulher tem essa preocupação de ser mais feliz, de ter um relacionamento melhor, de ser boa de cama e de dar mais prazer para o seu parceiro. A mulher tem essa preocupação. Eu acho ótimo. Continue sendo assim, faça o melhor que você puder, porque isso vai melhorar muito o relacionamento. É natural você avaliar, por exemplo, que no dia seguinte, após uma noite de intenso prazer, o relacionamento entre vocês está melhor. O relacionamento é muito mais carinhoso, amigo, prazeroso, após uma noite extraordinária de sexo. Então, isso mostra que o equilíbrio tem muito a ver, o equilíbrio da vida tem muito a ver com a qualidade da vida sexual que a gente tem. A felicidade está muito ligada a isso. E pouca coisa, eu dizia, para o homem dá mais prazer do que o sexo oral. A despeito de eu já ter falado em outros programas de outras coisas, inclusive do grande clichê do sexo anal, que dá a impressão que é o prazer máximo do homem, diferentemente do sexo anal, o sexo oral, ele deve estar presente na maioria das relações. Ele é praticamente indispensável nas relações. Não precisa acontecer com a mesma frequência em todas as vezes, mas é fundamental que, principalmente nas preliminares, ele esteja sempre presente. Então, tanto o homem agradar a mulher, estimular a mulher, excitar a mulher, esquentar a mulher, preparar a mulher para a penetração através da sua boca, da sua língua, do seu tesão, da sua vontade de deixá-la preparada para o sexo, ele pode fazer isso através de todas as práticas nos seios, na vagina e etc. Né? E pode começar, inclusive, pelo ouvido, dizendo coisas. Né? Aquilo que você diz no ouvido marca muito e esquenta muito. A hora que você diz a palavra certa, a frase certa, você manifesta o teu desejo, o que você está sonhando, o que você deseja há muito tempo, isso vale mais do que uma prática sexual em si, porque a hora que você falou isso, começou o processo do sexo. Tá? Inclusive começou o processo do sexo oral, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Num dos nossos programas eu falei da dica de $1 milhão. Essa dica de $1 milhão, ela vale $1 milhão, porque ela aproxima o casal, dá muito prazer numa relação e torna as relações inesquecíveis. Que é tudo que a gente quer na vida, que a gente seja lembrado em função do nosso comportamento, do relacionamento que a gente tem. As pessoas que têm várias relações ao longo da vida, com certeza se lembram de algumas parceiras ou de parceiros com quem tiveram maior afinidade. Então, você pode ter até um parceiro muito mais bonito hoje, mas é provável que você lembre do outro que era bem melhor de cama do que esse que você tem hoje. E o vice-versa vale aqui. Então, nas preliminares, fundamentalmente, a presença do sexo oral é importante porque, primeiro, eu defendo muito as preliminares, né?
dizem que o homem não gosta de preliminar. Não é verdade. O homem tem pressa, é diferente. O homem tem vontade de penetrar na mulher. E aí, o tonto não percebe que ele pode esticar muito prazer, ele pode ter momentos de muito prazer antes da penetração, que ele está deixando de lado se ele não fizer as preliminares. Então, ele gosta. O que às vezes acontece é que ele tem pressa. E às vezes acontece também que as preliminares já estão acontecendo há muito tempo, né? Aquela relação está marcada, está planejada, está prevista. Então, tudo que se trocou de e-mail, de mensagem, de telefonema, de presente que foi enviado um para o outro, de preparação, de planejamento para aquele momento, isso vale como preliminar. É lógico que as pessoas já chegam naquele ponto com muita vontade de um primeiro beijo arrebatador e que as coisas comecem a acontecer rapidamente. Mas aí entra a cabeça, principalmente da mulher, para fazer alongar esse período, porque esse prazer inicial é muito importante. Então, eu estou dividindo aqui o nosso bloco, falando primeiro da importância do sexo oral, todo mundo sabe, mas eu estou enfatizando isso e estou dando algumas informações a mais, para depois falar da prática do sexo oral em si. Então, nessa preparação toda, falei das preliminares e disse que é muito importante entrar de cabeça, né? Gostar da coisa. Se você não gostar, nada vai acontecer com perfeição. Se você tiver alguma deficiência técnica, mas gostar, o prazer de fazer, o prazer de praticar, o tesão em fazer o sexo oral, ele supera as deficiências técnicas. E a gente vai falar depois sobre as tais competências para se fazer um sexo oral de qualidade. Nós vamos falar um pouco da técnica disso. Então, não se preocupe demais se você acha que não sabe fazer corretamente, não sabe fazer tudo que um homem gostaria, porque se você tiver vontade, o teu desejo, a forma como você começa a prática, supera qualquer deficiência técnica. Então, a dica de $1 milhão, quando eu falei sobre ela, era para você desenvolver a sua forma de fazer. Primeiro, na dica de $1 milhão, eu falo que você deve ter alguma coisa que você goste muito e fazer o melhor que você puder. Então, você vai ser inesquecível porque você está praticando aquela técnica específica, seja sexo oral, seja sexo anal, seja alguma coisa que você faça nas preliminares, seja movimentação na cama, algumas posições que você consiga fazer de uma forma diferente que leve o seu parceiro à loucura e torne você inesquecível. Essa é a grande dica, você ter a tua marca registrada, aquilo que você faz muito bem. Independentemente daquilo que você faz muito bem, é fundamental que o sexo oral seja feito com muita qualidade. E aí eu digo que você tem que tentar gostar. Se você não gostar, você deve chegar para o teu parceiro e falar o seguinte: olha, eu não pratiquei com muita frequência, eu não tenho habilidade para fazer, mas eu prometo que eu vou tentar e vou melhorar. Então, se eu não demonstro hoje que eu tenho um grande prazer, é porque eu nunca me envolvi demais com isso. Você pode ter uma outra situação, a situação em que você efetivamente tem restrições. Se as suas restrições te preocupam, eu te recomendo uma terapia. Se elas não te preocupam, mas você tem nojo, por exemplo. Se você tiver nojo, leve em conta se você gosta que ele pratique em você, aí você fala, puxa, mas eu quero que ele pratique em mim, mas eu tenho nojo de praticar nele. O que está acontecendo de errado comigo? Não é que eu só quero receber e não quero dar. Né? Precisa pensar muito sobre isso. Então, se você tiver nojo, se você não fizer por outras restrições, analisa um pouco melhor isso e vê se você consegue superar. Tá? Se você não conseguir superar, é muito provável que seu parceiro entenda isso. Você pensa que ele vai entender e vai ficar satisfeito? Não vai.
mas ele vai entender, vai ser compreensivo e não necessariamente o sexo oral vai ser tão frequente na vida de vocês. Fazer o sexo oral tem que ser alguma coisa que seja efetivamente do gosto de ambos, né? Os dois têm que gostar, os dois têm que praticar, os dois têm que ter aquele momento em que ele está dando o sexo oral, mas ele está sentindo o mesmo prazer que a parceira está tendo, tá? E você também tem que estar sentindo o mesmo prazer que você está dando. Então, são momentos em que você se dedica àquilo e tem que curtir aquilo. Então, nos dois lados, tanto o homem tem que curtir o prazer que ele dá para a mulher, como a mulher tem que curtir o prazer que dá para o homem. Se você quer saber mais sobre isso, procura na internet, leia revistas, compre livros, né? Procure mais informação. Quanto mais informação você tiver, não só sobre o sexo oral, mas sobre as outras práticas, melhor vai ser o seu desempenho e mais prazer você vai ter com isso. A hora que você deixa de fazer coisas por obrigação e você passa a fazer por prazer, tudo fica muito mais fácil. Eu quero destacar muito que a gente deve, na prática do sexo oral, primeiro, curtir muito tudo e deixar a boca por último. Começar com a boca não é o melhor caminho. É o melhor começar com as mãos, começar com carícias no corpo, começar tocando os seus seios no pênis dele, fazer coisas que comece a excitar. Ela já é a prática do sexo oral, porque você está focando ali e todo mundo sabe o que vai acontecer, os dois estão sabendo o que vai acontecer, mas você acaba deixando a boca por último, porque ela que vai dar o prazer máximo. Então, no processo das preliminares, você vai dosando as coisas. Não significa que de vez em quando você não pode dar um beijinho, uma chupadinha, sabe? Não é isso. Você pode fazer, mas deixe a prática intensiva para o final, porque ali também não tem volta. A hora que você começou a fazer, ou você está preparando para a penetração ou para o orgasmo. Então, deixe essa parte da boca em si para o final. Eu só quero falar mais duas coisas antes de entrar no outro bloco para falar da prática do sexo em si. Primeiro, não faça por obrigação, eu já disse isso antes. Segundo, não faça com pressa. Principalmente não diga, tá, eu vou dar uma lambidinha só, não gosto muito, mas um pouquinho eu faço para você. Isso mais prejudica do que ajuda. Então, se vocês não tiverem tempo, não faça com pressa. Faça com pressa aquilo que vocês têm mais desejo, mas deixa o sexo oral de lado. Não leve em conta isso. Duas coisas a mais é você começar antes o sexo oral, avisando que você vai fazer, avisando que você está com desejo, através de e-mail, de SMS, seja lá do que for, dizendo que naquela noite, especificamente naquele encontro, você vai ser diferente, você está com vontade específica de fazer aquilo. Isso é muito preparador, isso deixa o parceiro já ligado. E, finalmente, tente realmente entender que tudo aquilo que você gosta de receber, ele também gosta. Então, se você gosta do sexo oral, fique sabendo que o teu parceiro também gosta. E essa relação entre os dois é muito importante, essa relação de satisfação. Eu vou falar no outro bloco sobre a prática do sexo oral. Até já.
Eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, estamos começando mais um bloco do programa Consultório Sexual. Esse termo consultório sexual acabou inspirando a gente a criar um blog. Você pode visitar a gente no blog consultoriosexual.com.br. No blog você vai ver contos e fantasias postados por outros participantes do blog. Você vai ter uma área de perguntas. Tem várias perguntas lá dos nossos amigos que frequentam o blog. Você pode postar a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua pergunta lá. Este programa tem uma produção da equipe de redação e jornalismo da editora Ser Mais, e a editora publica vários livros que você pode conhecer no site da editora, que é o editorasermais.com.br. Dentre os livros tem 3 da minha autoria, que é Como Levar o Homem à Loucura na Cama, Vida Amorosa Sem Monotonia, importante a vida amorosa sem monotonia, e tem o que Freud não explicou. Do mesmo jeito que um livro orienta as mulheres, que é o Como Levar o Homem à Loucura na Cama, o que Freud não explicou responde àquela famosa pergunta, afinal, o que querem as mulheres? E é uma orientação para os homens. Ambos podem e devem ser lidos tanto por homens como por mulheres, porque tem muita informação que acaba satisfazendo aos dois. Então, acho que a vida sexual é muito importante para que as pessoas se integrem, e a leitura desses livros ajuda e complementa. Eu quero falar agora sobre a prática do sexo oral. Então, nas preliminares, ele é indispensável. Nas preliminares, ele exige uma dedicação grande e, principalmente, a participação da mão é fundamental. Então, eu sempre digo, deixe a boca por último no sexo oral. Faça tudo que você puder antes, já no clima do que vai acontecer, e isso vai permitir que a excitação aumente, e quando você começar com a boca, aí a coisa deve entrar num ritmo natural. Como é que você começa com a boca? Você tem várias partes de excitação. Lógico que a glande, a cabeça, é a parte que tem mais excitação. Por isso ela deve ficar por último. Não significa que você não possa lá de vez em quando dar um beijinho, uma chupadinha, mas ela deve ser deixada por último, porque a hora que você estiver focada nela, você não deve mais sair dela. Tá? Ali é que a coisa vai se concentrar a partir daquele ponto. Então, alguns cuidados, né? Você tem aquela pele que une a glande, a pele do corpo, chamada de prepúcio, corpo do pênis. Aquele freio ali, se for esticado demais, pode causar dor. E essa dor, ela é broxante. Então, muito cuidado com isso. Mas, na sequência do freio, você tem uma risca ali, quase uma costura, que vai até o períneo. Aquela é uma área de grande excitação para o homem. Então, excitar ali, lamber ali, é muito interessante.
algumas lambidas no saco, nas bolas, é possível. E eu sempre falo saco mesmo, porque o nome técnico seria bolsa escrotal, que é feio, que não é brincadeira. Então, eu acho que não adianta a gente querer pegar termo técnico para falar de coisas simples. E sexo é para ser tratado com simplicidade. Então, muito cuidado com o saco, porque ali tem dor, e se você não souber acariciar, você deixa o homem numa tensão muito grande, porque ele não sabe o que pode acontecer se você se dispuser a tentar engolir uma bola e, quem sabe, até as duas, né? E isso é muito complicado para ele. Então, você tem essas áreas de excitação. Uma outra coisa importante nessa sequência é que o pênis pode ser utilizado para você passar nos seus lábios, bater na tua língua, bater no teu rosto. Sempre que possível você deve estar olhando para o teu parceiro, você deve estar demonstrando o prazer que você está sentindo, você pode estar demonstrando a apimentada que você está disposta a dar para aquele momento. E ele vai ver nos teus olhos isso, ele vai ver na tua expressão, assim como você vê a cara de sapeca dele, a cara de sacana dele, naquele momento que vocês estão juntos. A parte do boquete em si, a parte da prática do sexo oral em si, a hora que você começa na cabeça, na glande, é a parte que tem mais terminações nervosas. Faça com que isso tudo aconteça acompanhando um ritmo com a mão, que a mão ajude muito. Pênis exige movimento. Cama é lugar de movimento. Quem pensa que cama é lugar de dormir está errado. Cama é lugar de movimento. E pênis exige movimento. Se você só ficar beijando, só ficar chupando, sem movimento, você não está causando um grande prazer para o teu parceiro. Você não está aquecendo ele demais. Por mais que ele olhe e se excite em ver você fazer aquilo, o pênis exige movimento. Então, ritmo é fundamental. Nunca se esqueça de ritmo. Ritmo é alguma coisa que, em todas as outras situações na prática do sexo, começa mais lento e depois vai crescendo à medida que você vai percebendo se o parceiro está gostando ou não, de qual velocidade que ele gostou mais, de qual intensidade ele gostou mais. Então, não deixa de observar, de curtir a cara dele, porque o ritmo é importante. Encontre uma forma única sua de fazer o sexo oral, porque vai ser aquela forma que vai marcar. Ele nunca mais vai esquecer que você fazia um sexo oral, que você faz um sexo oral, ou que fazia, de grande qualidade. Por quê? Porque você gostava do que você estava fazendo. Então, você vai ter a possibilidade de usar, por exemplo, os comes e bebes, né? Você pode usar geleias, mel, marshmallow, você pode usar chantilly, passar no pênis dele, e quanto mais viscoso, mais dificuldade você vai ter para retirar com a tua língua e mais prazer você vai dar. Alguns desses produtos permitem que você, inclusive, pratique masturbação nele, e a viscosidade do produto vai dar mais excitação. Então, o movimento que você está fazendo, com o uso da boca também, mas principalmente com o uso da mão, ele fica muito interessante e essa viscosidade dá muito mais prazer. Então, utilizar esses produtos, ser criativa, tem até gel com sabor que você pode utilizar, são coisas que são interessantes e que causam um prazer adicional. Então, vamos lá que isso é muito interessante, vocês vão gostar. Vamos falar do gelo que esquenta. Você pode ter dois tipos de gelo. Um provocado por balas ardidas, Halls, bala de hortelã, né, coisas que ardem na boca e que a hora que você estiver chupando o seu parceiro com aquilo e der alguns assoprões de vez em quando, isso gela o pênis dele. Então, você pode brincar com isso, mas você pode brincar também com gelo efetivo. Você pode usar sorvete, você pode botar uma pedra de gelo na boca ou a mesma água gelada e
a diferença de temperatura e até da expectativa dele, porque normalmente a boca é quente e a hora que ele tem um toque gelado, isso causa uma reação muito interessante, quebra a monotonia e apimenta o relacionamento. Então, não deixe de usar coisas que esquentem, né? Gelo que esquente. Lembre-se sempre disso. Você pode usar também bebidas. O corpo nosso, ele é um copo para você servir prazer, né? Você pode usar champanhes, espumantes, os mais variados, e até refrigerante para quem não bebe bebida alcoólica, e fazendo com que o corpo proporcione uma cascata. E essa cascata chega até onde você sabe e que vai ser muito interessante e que acaba dando um prazer diferente. É muito, muito gostoso isso. Eu vou dar uma dica agora de ouro, uma dica muito importante. É uma técnica chamada de rosca invertida. Eu peguei até um lápis aqui para mostrar, porque o que é a rosca invertida? É você utilizar as mãos, colocar o pênis e, enquanto você chupa, você faz esse movimento. De vez em quando você pode parar de chupar e continua com o movimento. Então, você leva o pênis, você faz isso aqui no pênis, você pode subir e descer, você pode levar para frente e para trás, mas é uma técnica que dá um prazer extraordinário. Não esqueça da rosca invertida. Acho que vai ser difícil esquecer disso, né? Uma outra prática clichê no mundo sexual é o famoso 69, em que você pratica o sexo nele e ele pratica em você. Não necessariamente 69 pode ser precisa ser um sobre o outro. Vocês podem estar de lado, né? Você pode encontrar uma posição que seja confortável e que dê prazer aos dois. Existem posições de 69 que são posições circenses, né? Você tem o cara extremamente forte, que ele segura a parceira de cabeça para baixo, enquanto ela chupa o pênis, ele está chupando a vagina dela. Não é uma posição que você consegue segurar por muito tempo, né? Depende da força e ela é desconfortável. Pode ser feita, deve ser feita quando os dois têm interesse, mas leve em conta o desconforto e ela só vale como uma variação, vale para apimentar, né, o relacionamento. Você pode praticar muito sexo oral no banheiro. Use a búzia do banheiro, do box do banheiro, ou você sentado e chupando ele, ou ele sentado e te chupando. A posição no box do banheiro é interessante e vocês vão encontrar outras posições ali. Dá para usar também os outros aparelhos do banheiro, né? A banheira, uma beirada de banheira, uma beirada de pia, se a pia aguentar, se for forte. Você pode usar, sentar no vaso sanitário e ele está numa altura boa para você fazer o sexo oral nele. Então, banheiro e outras áreas da casa são recantos de amor. A gente não deve desprezar a emoção que dá a prática do sexo em outros ambientes que não exclusivamente na cama. Eu quero dizer um pouco agora, falar um pouco sobre gozar ou não na boca. Então, gozar ou não na boca é uma decisão tua. Ele, homem, adoraria. Você pode gostar ou não. O banheiro é um lugar que você pode, mesmo que você não queira, não goste que ele goze na sua boca, você pode fazer com que ele chegue ao orgasmo e na hora do orgasmo em si, você fecha a boca e você está num lugar que pode escorrer, né? E deixa, se você tiver com água por cima, ele nem vai perceber que você está deixando escapar todo o líquido dele ali, né? Mas você vai encontrar uma forma de enganá-lo. Você continua passando, por exemplo, o pênis nos seus lábios, mas você não precisa receber o esperma na boca. Ou, eventualmente, você pode
receber e cuspir, deixar vazar, sem que ele perceba muito. Então é uma coisa interessante para aquele momento, porque você iludiu. Se você gosta que ele goze na sua boca, isso aí você não vai ter problema. Em qualquer lugar que você estiver praticando, você vai poder realizar essa fantasia dele e esse desejo dele, porque realmente o homem tem uma grande fantasia com relação a isso. Engolir ou não é uma decisão tua. Não faz mal, não cria nenhum outro problema, mas é uma decisão tua. Tem gente que gosta muito e tem gente que gosta pouco e tem gente que não quer de jeito nenhum. Tudo tem que ser feito em consenso entre vocês. Variar sempre é fundamental. Procure fazer o sexo oral das formas mais variadas possíveis. Uma delas é você segurar o pênis na boca e fazer vibrações com a tua boca. Ou você canta uma música, solfeja uma música, ou você dá uma vibração na garganta e essa vibração vai passar para o pênis dele e isso dá um prazer diferente para ele. É uma vibração que ele gosta. Uma outra coisa que pode acontecer no sexo oral é que você está fazendo toda uma preparação para a penetração. Então, vai dosando para sentir até que ponto ele está. Porque se vocês estão nas preliminares, vocês estão começando, é um momento em que o sexo oral simplesmente é um estimulante, é um excitante, é uma preparação. Então, você não pode exagerar, porque se você passar do ponto, aí a melhor coisa é você ir até o fim. Finalmente, eu queria falar do descanso do guerreiro, né? Vocês já tiveram a primeira relação sexual, ele já gozou, você já gozou sei lá quantas vezes, uma vez ou mais, e vocês estão descansando. E o guerreiro está paradão lá, né? Já gozou uma vez, ele não está com toda a disposição do mundo. O que você pode fazer para ele reviver, para deixá-lo em condições de continuar te dando prazer? Você tanto pode chupá-lo naquela condição, só que pode acontecer que ele vai acontecer que ele está com resíduos, tanto da tua vagina como do gozo dele. Se você gostar disso, sem problema, ótimo. Se você não gostar, sugere um banho para esse momento e a hora que o guerreiro estiver pronto, estiver limpinho, você pode retomar, tanto no banho, deixá-lo em condições de vocês retomarem a prática sexual, como vocês podem voltar para a cama e aí sim voltar a praticar o sexo que vocês querem. Então, eu disse basicamente da importância de se fazer com muito prazer, da importância de ritmo, da importância de deixar a boca por último, saber brincar com o pênis dele o máximo possível antes de você colocar a boca. Depois que você colocar a boca, você não deixa mais de dar a sequência adequada para o sexo oral. E a parte final, tanto do orgasmo diretamente na sua boca, como nas formas ilusórias, né, próximas da boca, ou nos lábios, e finalmente da ejaculação em si na sua boca, que você pode permitir, não permitir, gostar ou não gostar, e finalmente engolir ou não engolir. Sexo oral é isso. Sexo oral, do mesmo jeito dá prazer para você, dá prazer para ele. Então, é importantíssima a relação sexual e deve ser uma constante. Não precisa ser sempre, não precisa ter a mesma frequência sempre, mas se um dia tiver mais, esse dia vai ser marcante. Se um dia tiver menos, fica a expectativa de que volte aquela frequência, aquela intensidade numa outra ocasião. E isso tudo dá apimentada no sexo, isso tudo não dá monotonia ao sexo, isso tudo dá muito mais prazer. E eu desejo que vocês encontrem cada vez mais prazer, porque uma boa qualidade de vida sexual acaba se refletindo em tudo que tem na sua vida.
Se você não tiver uma vida sexual equilibrada, você não está plena. E sem plenitude, ninguém é feliz e ninguém consegue outros resultados. A gente vai voltar a falar de outras coisas nos próximos programas e você pode procurar os nossos outros vídeos no YouTube, no site da televisão, no site do UOL, e você vai ter já uns 10 vídeos em que eu falo de outras práticas sexuais. Muito obrigado e até o próximo programa.